Este aqui é o anjo de luz de Jesus, Bade, batizado como Benedito Clementino Ramos de Alencar, o 12º filho de Maria Regina e o Dr. José de Albuquerque Alencar, e Maria Regina Ramos de Alencar, que foi pintora, pianista, e o Bade, esse anjinho de luz, toda vez que ele vinha chegando da escola, na 304 Sul, ele vinha cantando longe e mamãe dizia: Ah, o Bade está chegando. Que ele vinha por debaixo do broco cantando: Ai, minha mãe, menininha. Ai, menininha do canto. Ai. Aí eu falei: Mãe, como é que a senhora sabe que o Bade está chegando? Eu estou ouvindo ele cantar. Minha mãe tinha sensibilidade. Ele lá debaixo do bloco G ainda descendo, vindo da W3, né? E cantando. E ele teve grandes amigos. Eu vou aqui enfatizar dois, e eu sei que tem muito mais. Um é Neville Carlos Alarcão, o Nevinho. Esses dias ele mandou uma história com o Bade, eu me emocionei tanto que eu nem falei nada, mas eu estou falando hoje. E o outro é Luiz Carlos, que era o anjo de luz dele, de protetor. Esses dois aí foram amigos até debaixo d'água. Então, o Bade, ele é um anjo de luz. Lá em casa, a gente, o Lucas e ele, os três menores da família, pequenos, né? Brincavam de zorro. E o Bade era o zorro. O Lucas, o Sargento Garcia e o Cabo Ruste, né? A gente ficava correndo atrás dele de brincadeira, né? Mais devagar, porque ele era pequenininho comparando a gente, né? Uns 3 anos de diferença. Aí a gente ficava correndo atrás dele aí com a capa do Zorro e a máscara. Aí um dia aí ele vinha correndo, o quintal era grande e tinha lá no fundo tinha umas construções, um quarto de empregado, uma salinha de estudo e um tanque coberto, né? Aí ele pulou assim, e no tanque coberto, a entrada não tinha porta. Ele pulou dentro lá e rolou pelo chão. Aí o Lucas falou: Ah, não deu tempo. Que aí ele tirou a máscara e falou: Buenos dias, senhores. Aí o Lucas falou: Não deu tempo, não. Agora eu sei que você usou. Aí ele falou: Cara. Aí começou a chorar, né? Porque ninguém podia saber quem era o Zorro. Aí ele, agora eu vou ter que te matar, cara, porque o Zorro não pode ser descoberto. E, gente, eu fiquei rindo, ele correndo atrás do Lu com um pedaço de pau. E o Bade, não deu tempo não, né? Chorando, o Luca, não deu tempo não. Aí quando o Bade estava bem pertinho já dele para dar uma paulada, ele falou, deu tempo sim. Era uma maravilha. Então, ele era o Zorro das nossas brincadeiras. E hoje, passado milhares de anos, né? Está passando numa TV aqui, na TV Canal Aberto, quase todo dia. É Dom Diego de Las Vegas. Ele tocava violão, vivia falando assim, poesias, né? Era um romântico. Aí o pai dele nunca imaginou que ele fosse o Zorro, mas ele combatia o mal, né? Com a espada, e toda vez que ele ganhava de alguém lutando espada, ele marcava na calça da pessoa um Z. Cuit, 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 cuit. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui pensando em tudo de bom que ele foi um grande amigo meu, grande, nós nunca discutimos, nunca brigamos, nunca, era só alegria, e ele era um humorista, gente. Ele era humorista, ele brincava tanto comigo. Teve um dia que eu fui chegando em casa, né? E falei assim, Bud, chegando da casebre, adolescente, né? Nos anos que Love Story estava passando no cinema. Where I begin to tell me love story. John Metz cantando na TV. Aí era tarde demais para escrever. Como amar, jamais ter que pedir perdão. Aí eu conheci umas coleguinhas lá na grama
da escola, no recreio, né? Conversando, brincando, levei a letra da música, né? Love Story, traduzida. Aí eu cheguei em casa, o Bad estava lá, né? Aí eu falei, oi, Bad. Ele, oi. Aí eu, Bad, alguém ligou aí para mim? Ele, alguém vai ligar para você? Como assim? Aí eu, ele sempre estava brincando comigo. Aí eu falei, uma garota, Bad. Não, uma garota não ligou aí, não. Ele, uma garota? Quer dizer que existe uma garota louca que vai ter coragem de ligar para você? Até hoje eu lembro com tanta alegria das brincadeiras dele. Ah, aí, ele, quando eu fui treinar boxe, ele treinava comigo dentro do quarto, ó. A gente fechava a porta e ficava treinando, mas eu não acertava ele, não. Era só os movimentos, sabe? Não acertava. Um dia ele me acertou o nariz e sangrou. Ele, opa, oi. Eu falei, não, Bade, é assim mesmo, não liga não. Mas ele era meu treinador dentro de casa, né? Aí, quando eu fui campeão de Brasília e fui disputar a regional contra o Mineiro, né? Para dizer que se eu era campeão da região Centro-Oeste, eu cheguei na escola da Caseb, olha a coincidência, a escola que eu estudava, quer dizer, eu estudava anos antes, né? Que aí já estava no ano de 73, 74, então eu estudei antes. Aí eu falei, eita, voltei para minha escola para defender Brasília no boxe. Aí quando eu estava indo para o ringue, o pessoal falou para mim assim, teu irmão tá lá em cima com a torcida. Era sensacional, era o Bad. O pessoal parece que dá capoeira com atabaque, tambor. Leca, leca. Aí eu falei, que maravilha. Aí eu ganhei do cara, ele recebeu, acho que 2 knockdown. Knockdown é quando o cara cai, mas levanta, não fica nocauteado, né? E ele estava lá, eu fiquei numa alegria, a torcida do Bad. Ele treinava comigo, ele era meu torcedor, meu amigo. Era tudo. Era irmão de verdade. E daqui a pouco eu conto mais. Agora eu vou ler. Quando ele acidentou-se, ele estava. Ele foi passear, estava até trabalhando, pediu uma licença para ir de tarde lá no Alto Paraíso, que tem uma cachoeira lá, uma lagoa. E aí ele foi lá tomar banho. Acho que ele tomou muito banho, que a gente sempre quando vai na água mineral, numa praia, dá um sono, né? Aí ele demorou muito tempo lá. Quando ele vinha voltando, ele deve ter cochilado no volante do carro e bateu o carro numa árvore. E até a Terezinha, que morava na 102 Sul, disse que ouviu um barulho de um helicóptero passando. Era o Bad chegando no hospital de base. Aí ele faleceu desse acidente, sabe? Aí, na hora do sepultamento, eu fui lá no cemitério e falei para o padre que estava rezando a missa, né? Falei, seu padre, ele era tão espetacular que no dia do meu aniversário, ele falou assim, Zeca, eu não tenho nenhum tostão para te comprar um presente, mas o que eu tenho eu te dou. Aí me deu um beijo no rosto. Foi o maior beijo que eu já recebi em toda a minha vida. Aquela coisa de pureza total. Aí, na hora, eu estava muito emocionado, não fiz poema, porque todas as pessoas que faleceram na família, ou quase todas, eu fiz para sobrinhos, para minha nora, que faleceu com câncer, deixou meu filho viúvo com 30 e poucos anos, fiz para sobrinhos, filho de irmã, filho, né? Fiz para tio, para irmão, fiz para muita gente, para a irmã que faleceu no Rio, a Regina, eu fiz um poema bem bonito para ela. E aí, depois de 30 dias, eu fiz este poema, porque depois que teve a missa, eu levei na missa e declamei também, missa de 7º dia. Aí o poema é este aqui, ó. Vou ler para vocês. Vou botar aqui para ler. Deixar o rostinho dele grande e pequeno aqui, ó. Aqui o poema. O sorriso divino do Bade,
Anjo de Luz de Jesus, Benedito Clementino Ramos de Alencar. Autor, Jaffe, Zeca, 30º dia após o falecimento. Um ser de coração espetacular. Podemos observar o anjo na foto atrás. Há um traço de luz cintilante de um gigante, traços de beleza. Vou tirar aqui um pouquinho para vocês observarem o jeitinho dele. Não é um menino lindo e com cara de anjinho mesmo? Olha lá, olha o sorriso. Os olhos brilhando. Não é? Eu identifico o anjo na terra. Eu já vi pessoas com cara de anjo, de puro, de santo. Aí, continuando aqui. Um ser aqui, um ser de coração espetacular. Podemos observar o anjo na foto atrás. Há um traço de luz cintilante de um gigante, traços de beleza. Ali o grande, aqui o pequeno. Traços de beleza, o sorrisinho, a perna cruzada como fosse uma artistinha, né? Artistinha. É um artista criança. Que mais? Todos os pobres de Brasília sentirão a falta dele, pois ele era o anjo da caridade da Asa Norte e da Asa Sul. Em casa ele era o Zorro no quintal, no bairro Boa Vista, em Recife, Pernambuco. Vai com Deus, sorrindo sempre. O irmão Zeca Albuquerque Alencar. Gente, por que eu digo que ele era o anjo da caridade? Ele trabalhou no Ministério da Fazenda. Ele pegava o salário dele, comprava um monte de marmita e levava para os pobres. Esses que o pessoal chama de morador de rua, mas rua não tem barriga para ter filho de rua, não. São os pobrezinhos desse mundo, que por alguma falta de sorte ficaram por aí peregrinando. E ele tinha compaixão deles, e levava marmita, tirava, não deixava a pessoa comer lixo igual a mim. Nós tínhamos esse mesmo pensamento. Não, amiguinho, não pega lixo aí não. Eu vou ali comprar uma marmita para você. Na rodoviária eu fazia isso, quando eu morei lá no Ocidental. Deixar ninguém comer lixo, não. Aí ele era o anjo da caridade. Aí teve um dia tão engraçado. Eu cheguei na 304, atrás da banca de jornal, que todo mundo conhece, né? Ele estava lá, acho que a Terezinha me avisou que ele estava por ali, que a Terezinha morava ali, pertinho, né? E ali, ele estava ali, e cheio dos moradores, tudo comendo as marmitas, que eu acho que tinha uns 6, mais ou menos. E ele dando uma comida. Ele fazia isso na Asa Sul, na 304, e fazia isso aqui na Asa Norte. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu falei, Bade, porque ele estava uns dias por aí, né? Porque ele tinha uma sensibilidade muito grande e ele não deu muito sorte com o namoro, com o casamento, porque as pessoas tratavam ele mal e ele é hipersensível, igualzinho a mim. Eu, quando a pessoa me maltrata, eu vou escrever poesia ou vou correr. Mas ele não tinha essas duas vertentes, né? Ele ia beber e ficava muito emocionado quando bebia, ficava com muita... Tinha misericórdia de quem... Aí, às vezes, ficava na rua, mas não fazia mal a ninguém, era porque ele era acessível demais e não deu sorte no amor, né? Aí, o que acontece? Eu cheguei lá, atrás da parada de ônibus, a 304 Sul, ele estava com 6 amigos, né? Aí, quando eu vi, ô, Bade, aí ele, ô, Zeca, aí falou, vem aqui conhecer meus irmãozinhos. Aí, os meus irmãozinhos, ele apresentou um por um, esse aqui é meu irmãozinho fulano, aí, ô, um prazer. Esse aqui é outro meu irmãozinho, todos eles comendo lá, com a fome, né? Coitados, moram na rua, não tem hora do lanche, hora de almoçar, jantar, nem de dormir, né? Eu tenho muita pena dessa gente. Aí, ele me apresentou, depois que ele me apresentou o último, eu abracei ele, falei, Bade, vem cá, vem cá, vem cá. Andamos um pouquinho e eu perguntei, esses aí todos são seus irmãozinhos, né? Aí ele falou, são.
Aí eu, para ver como é que ele estava, né, perguntei assim: "E eu sou o que para você?" Muito engraçado. Sabe o que que ele respondeu, gente? "Você é gente fina." Não é maravilhoso um cara desse? Um anjo de luz desse? Você é gente fina, gente boa. Aí eu: "Ô, obrigado, Badia." Abracei ele, falei: "Ah, depois vai lá na casa da Terezinha, ela tá te esperando lá." Aí depois ele foi para lá visitar a Terezinha. E ele foi sempre assim, gente, as pessoas não entenderam ele direito nesse mundo. Ele tinha muito coração, muito. Era um anjo de luz, só que ele bebia e a pessoa pensa que quem bebe não é de Deus sim, porque ele não conseguia, não aguentava o maus tratos, a estupidez ou a ignorância de alguma namorada, aí ele ia beber. Aí um dia eu chamei ele para o esporte, nós treinamos, treinamos, e ele correu a corrida da primavera junto comigo, do meu lado, num ritmo tranquilo que ele aguentou até o final, recebeu medalha e tudo. Aí, isso foi num sábado, né? Aí depois a Terezinha falou: "Ó, o Bade sumiu no domingo." Aí quando eu encontrei com ele disse assim, eu falei: "Ei, Bade, eu pensei que você tinha virado atleta, você correu bem demais, correu os 10 quilômetros, ganhou medalha." Aí ele falou: "É, mas eu fiquei muito seco." Aí eu tive que tomar umas. Mas era anjo de luz, totalmente anjo de luz. Criava os filhos, depois teve o Léo e a Regina, né? E ele eu ia buscar comida para eles, ele tratava com tanto carinho. E eu morei na 404 quando eu tive o segundo filho, né? Aí eu saí de lá e ele estava sem onde morar, né? Aí eu deixei o apartamentinho lá da 404 Sul, alugado no meu nome, e ele foi morar lá com a esposa. Tinha tido a Regina, foi a primeira filha dele, hoje é casada, trabalha bonito, é uma menina bonita, ele já tem netos, acho que 2 ou 3, é uma maravilha. Ele deixou todo mundo encaminhado, sabe? Um ser humano maravilhoso. E aí eu estou gravando isso aqui para mostrar, gente, que nem todo mundo que está bêbado é ruim. Aí você não sabe o que, que ele sofreu, o que, que aconteceu com ele, né? Precisa de, às vezes, uma palavra amiga. E tem umas igrejas que levam essas pessoas para fazendas, para fazerem trabalhos assim, trabalhar com jardins, jogar bola, fazer ginástica e fazer leitura bíblica para tirar esses sofrimentos que eles tiveram na vida, né? Decepções no trabalho, amorosas, né? Teve uma época até aqui em Brasília, que aqui na Asa Norte, tinha advogado, engenheiro, tudo na rua, na calçada, que separaram da mulher porque não estavam sofrendo, não estavam aguentando, emocionalmente sofrendo, né? Eu mesmo vi uma vez numa clínica um rapaz bem gordo, sabe? Aí eu perguntei para ele: "Você vai ser atendido pelo doutor fulano?" Ele: "Não, não, o meu doutor falou outro nome lá." Aí eu falei: E o seu caso é de estresse, coração? Qual é?" Aí ele falou: "Não, é o seguinte, na minha família nunca teve nenhum parente que eh, pediu divórcio." Aí a minha mulher pediu divórcio para mim, eu fiquei num estado de nervo 24 horas, aí comecei a comer sem parar, ansiedade, né, que deu nele, e ele comeu, 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 chegou a 150 quilos de nervoso. Aí lá na clínica, ele disse que já tinha emagrecido uns 20 quilos, que ele estava voltando. O médico estava ajudando ele a voltar. Então, ele não queria, ele achou vergonhoso ser o único da família divorciado na época. Então, ele não estava aceitando aquilo, a situação. Porque tem mulheres sensíveis, mas tem homens também hipersensíveis. O cara pensa porque músculo não significa muita coisa, não. Que o que manda no corpo é o espírito. Tem gente fortão aí,
um gigante de luta, às vezes, e ele não agride ninguém, ele é sensível, ele tem misericórdia no coração. E às vezes tem um cabra magrinho que é violento que só ele, não tem corpo para ser violento, mas é. Então, o espírito é que manda, e às vezes a pessoa pensa que não, que só pelo fato de ser homem é bruto. Não. Tem homens que são sensíveis, são amorosos, são poetas, são musicais, são pessoas que amam ao próximo, como os apóstolos de Jesus, todos valentes, no sentido de corajosos, porém sensíveis, né? Misericordiosos. E aqui eu podia fazer um vídeo bem maior, mas eu vou terminar aqui. Em outra oportunidade eu posso falar mais desse gigante de luz. Assim como eu comecei, vou terminar. Presta atenção para ele aí, ó. O sorriso divino do Bade, anjo de luz de Jesus, Benedito Clementino Ramos de Alencar, autor, Zeca, 30º dia após o seu falecimento. Um ser de coração espetacular. Podemos observar o anjo na foto. Veja, gente, não é? Olha só, olha essa perninha cruzada bonitinha com a botinha, meinha e essa roupinha. Parece um palitozinho, né? E o rosto. Não é lindo o bichinho? Então, um ser de coração espetacular. Podemos observar o anjo na foto atrás. Há um traço de luz cintilante de um gigante, traços de beleza, né? Todos os pobres de Brasília sentirão a falta dele, pois ele era o anjo da caridade, da asa norte e da asa sul. Em casa ele era o zorro, no quintal do bairro Boa Vista, em Recife, Pernambuco. Vai com Deus, sorrindo sempre, o irmão Zeca. No Natal, que lá papai, no Natal lá em casa, papai era o Papai Noel. A gente não sabia, eu acreditava no Papai Noel. Eu discutia até na escola que Papai Noel existia, que papai fazia de um jeito mágico, o presente aparecia. E num desses anos, morando lá e brincando de zorro, acho que papai observou que a gente gostava tanto de só passar correndo vestido de zorro, e eu e o Lucas atrás, com espadinha de plástico, né? Aí, ele me deu um joguinho de dados com aquelas, com aquele capitãozinho do xadrez, para a gente ir pulando, conforme o número que dava no dado, né? Um joguinho, Zorro, e bem bonito, assim, um Z, e o desenho do Zorro e tudo. Aí eu ganhei no Natal e a gente foi brincar de jogar o joguinho. Então, aqui me despeço, esse vídeo é de todo o coração, ofereço para todos os amigos que conheceram o Bade, e agora, exclusivamente, agora, por a história que o Nevinho me contou recentemente, e o Luiz Carlos, que sempre protegeu ele, tirando ele de situações embaraçosas pela rua. Esses dois principalmente, mas todos que o conheceram, a alegria dele. E no futebol, lá na Fercal, nós jogamos nossa família, eu, Bade, Lucas, Bosco, Antônio e um sobrinho, né? E ele começou no gol, depois foi para a linha e jogou lá também com a gente, viu? Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado. 24 horas de alegrias com Jesus. Aqui me despeço, Albuquerque Alencar, Jesus na veia e no coração. Esse vídeo é um vídeo puro que veio no meu coração devido a uma história que o Nevinho me contou, que eu nem eu estava fazendo outros trabalhos e nem respondi direito a algumas perguntas que ele me fez lá, mas agora está aqui. Parabéns, viu, por ter sido amigo do Bade. E eu nunca discuti com ele, nunca briguei, era só de gozação. Uma vez, né, ele estava na casa da Terezinha, aí eu cheguei, né? Aí ele virou para a Terezinha morrendo de rir e falou assim: Terezinha, a tua casa é um circuito de loucos.
sai um, entra o outro, porque ele já estava saindo, sabe? Aí depois ele olhou para mim e falou, cara, tudo isso é brincadeira, eu te amo. Aí eu, igualmente. Ele gostava demais de brincar, cara. Ele podia ter feito teatro, ser humorista. Era como se fosse parecido com o Didi Mocó, né? Dos Trapalhões. E era do mesmo signo, Capricórnio, nascido em 27 de dezembro. Quase que ele recebia a bênção total de ter nascido dia de Natal, mas ele é 27 de dezembro. E depois dele, 2 dias depois, tem um grande amigão aí, o maior goleiro de Brasília, Celso Luiz da Costa Faria. É um espetáculo. E tem outro também que eu conversei agora há pouco tempo, que é outro espetáculo, chama-se Serginho. E o Ricardo, que sempre foi amigo também dele, e encontrei com ele várias vezes no mercado, e a filha dele está morando aqui pertinho, só precisa vir visitar, é só dizer no zap, eu vou aí tal dia e eu espero. Qualquer um de vocês que queiram vir me visitar, é só passar o zap e avisar. Zeca, eu quero ir aí tal dia, pode vir, aí eu recebo, de coração. Ainda ganha poesia. Tchau, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Eu estou sentindo que Jesus está abençoando esse vídeo. Com certeza. Jesus 100% na veia e no coração. Aqui se despede o professor Albuquerque Alencar, o Zeca. Tchau.